Estamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre fiscalização dos frigoríficos. O diretor Vilmar José Mussali foi interrompido, por isso tem a prioridade na retomada aqui da conversa. Agora, nesse intervalo, eu fiz um cálculo de cabeça, eu expressei números errados. R$ 4,00 a taxa de abate, 30% o governo vai cobrar, que seria R$ 1,20, e R$ 2,80 o frigorífico vai reter para pagar o veterinário que vai trabalhar para eles, tantas horas trabalhadas. Mas eu estava falando da força-tarefa do Ministério Público, estão quase que proibindo, e isso pode ocorrer, é uma iminência, e que os frigoríficos tenham que trabalhar aos sábados. E aí eu pergunto, como vão fazer? Se o funcionário público não trabalha sábado, porque ele cumpre a hora dele de segunda a sexta. A carga horária. E aí o frigorífico não vai poder abater. Hoje, para nós abatermos, digamos, num feriadão, né, um feriado, o frigorífico tem que, no início do ano, mandar um documento para o chefe de serviço e dizer, ó, nós queremos abater no 7 de setembro, 20 de setembro, Nossa Senhora da Conceição, enfim, todos os feriados, ele tem que prever um abate o ano todo para que o serviço administrativamente possa deslocar algum funcionário nesses feriadões ou nos feriados para que possa haver o abate. Nesse caso, nós estamos a indústria vai ficar com um pouco mais de liberdade, porque ela vai poder matar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se aquele veterinário que está destinado por uma empresa para trabalhar lá não puder, a empresa é obrigada a colocar um outro veterinário. Então nós não vamos ficar dependendo, né, da carga horária oficial do médico veterinário. Então vai dar mais liberdade da empresa. Esse negócio de matar ou trazer carne lá de cima, isso varia com o preço da carne, né? A carne até 20 dias atrás, lá em cima estava R$ 2,00 em quilo mais barata. Então, é óbvio que nós hoje estamos com uma crise de consumo. A carne não está barata. E o frigorífico trabalha em função de preço do produtor. Ele não tem como baixar mais o preço daquilo que ele compra do produtor. Então, traz carne lá de cima. Um caminhão que traga 26 mil quilos, aí só ele economiza R$ 52 mil. Mas a indústria está aparelhada para abater tantos quantos forem os animais que aqui estão. E, às vezes, não pode. A gente já falou, tem poucas indústrias que estão querendo crescer, mas algumas querem crescer. Eu sei de indústria de aves que querem matar dia e noite. E não tem médico veterinário. Ontem uma senhora me procurou aqui da Grande Porto Alegre, né, que quer abater sob inspeção estadual. Eu disse, a primeira coisa que eu disse para ela, a senhora não vai conseguir abrir seu frigorífico. Por quê? Porque o Estado não tem médico veterinário para lhe colocar à disposição. Ah, mas foi assinado um convênio agora que eu posso contratar uma empresa que vai me colocar veterinário à disposição. Foi assinado, mas tem que haver uma regulamentação. Isso vai levar só março. Ah, mas março eu não posso esperar. Muito bem, então a senhora vai no prefeito e peça para o prefeito enviar um documento para o secretário da Agricultura querendo fazer um convênio e que lhe coloque um veterinário treinado em inspeção, que é oficial, para trabalhar para a senhora. Ah, mas o prefeito disse que não tem. O que eu posso fazer? Vai ter que esperar até março. O que se faz nesse caso? Eu acho interessante essa questão. Eu acho que o Dr. Mussali está com o foco na indústria. Eu acho que é toda a razão, porque ele representa a indústria aqui. Mas o que a gente vê assim, ó, o Estado poderia chamar veterinários. Não chama porque não quer. Até porque a Secretaria da Agricultura ela cobra uma taxa, como disse o Dr. Mussali, para as empresas, principalmente as empresas maiores. As pequenas pagam uma taxa irrisória para o Estado, 10, 12 reais, algumas até não pagam nada. Mas os matadores frigoríficos pagam essa taxa para o Estado. O Estado arrecada 10 milhões em taxas hoje das empresas registradas. Então, quanto mais empresas abrirem, o Estado arrecada mais também, tanto em ICMS quanto em taxas. Então, o Estado não priorizou chamar médicos veterinários, não priorizou chamar os veterinários que estão no concurso. Foi uma opção do Estado terceirizar a atividade, tá? Para benefício específico da indústria e não benefício da população. Porque a gente conhece a nossa atividade, o Dr. Mussali conhece bem também a nossa atividade. Hoje nós temos situações de fiscais, mesmo com o poder de polícia administrativa, ser trancados em câmaras frias, ter os seus pneus furados do seu carro por causa de uma condenação, por causa de algum problema na linha de abate. Então, eu tenho certeza absoluta que um veterinário terceirizado, privado, não vai ter condições de executar o seu trabalho
pela realidade que a gente tem hoje da nossa cadeia produtiva. A nossa cadeia produtiva não é a cadeia produtiva da Nova Zelândia, infelizmente. Eu acho que daqui a 10 anos, 15 anos, talvez 20 anos, numa evolução do sistema, numa questão de responsabilização de todos, de interesse de todos, podemos chegar numa Nova Zelândia, mas essa não é a nossa realidade hoje. E se a gente for verificar essa questão das taxas, para um matador pequeno, e eu vou usar como exemplo um matador de Encruzilhada do Sul, que esteve na Assembleia Legislativa circulando nos gabinetes de deputados semana passada, esse pequeno matadouro, que abate 70 animais por semana, hoje ele paga uma taxa de inspeção para o Estado de R$ 1.500 por mês. Num sistema privado de inspeção, ele passaria a pagar R$ 4.500 por mês de taxa de inspeção, sem contar os 400 e poucos reais, 500 reais que ele pagaria para o Estado. Então ele sai de 1.500 que ele paga hoje para o Estado para 5.000 entre o Estado e a iniciativa privada. Ele fecha. Ele não tem condições de colocar no seu custo de produção esse valor. Então vai ser uma concorrência muito ruim para aqueles pequenos matadores que tem todo um trabalho social de comprar 1, 2 animais de uma propriedade, 1, 2 outros animais de outra, que o grande matador não faz. Né? O grande matador ele compra um número grande de animais de algumas propriedades. Então esse pequeno matador ele vai ter problemas financeiros sim para se manter. Então acho que a gente tinha que avaliar essa situação como um todo. A questão do consumidor e a questão do pequeno matadouro, que não está previsto. Quem previu a questão da agroindústria familiar não matadouro não foi o governo do Estado, não foi a indústria. Foi a FAG que levantou esse problema aqui na Assembleia Legislativa. Nós, contribuindo com as falas, minha família é de empresários, meu pai e minha mãe. Foram 35 anos e eu sei muito bem como é que pensa o empreendedor. O empreendedor é movido a lucro, e está certo, ele tem que ter o lucro, porque vai se sustentar, vai fazer reinvestimentos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você acredita, telespectador, né, na isenção, né, desse sistema privado que ele visa o quê? Visa o lucro. Para fiscalizar, inspecionar os produtos de origem animal. E se esse problema dos dias excepcionais é um dos problemas? Também. Por que não fazer, então, uma lei específica para esse problema? Um tiro menor, não um tiro de canhão. O governo, me parece, há 2 anos e meio, me parece que se esse é um problema que não é de agora, é de bastante tempo, ele me parece que deixou se agravar para depois colocar um projeto em regime de urgência sem diálogo. Não fica claro as verdadeiras intenções. Porque se tem uma boa intenção, né, se tem uma intenção de fazer uma boa gestão, tu já deveria estar resolvendo isso aí há mais tempo, depois do 6º mês de governo. Trazendo o quê? E aí eu queria até dizer para o colega que representa as empresas, né, que o Sintergues, ele é parceiro. Eu acho que se juntos fôssemos procurados e nós tivéssemos conversado, nós poderíamos ver uma outra solução. Pressionado o governo. Né? Porque o servidor não pode trabalhar fora do horário, tem um determinado horário. Olha, a gente pode então ver uma lei, né, juntamente, daí nós teríamos todos os atores envolvidos visando o melhor para a sociedade e talvez conseguiríamos assim um termo bem melhor do que flexibilizando. Bem melhor do que esse. Mas não há diálogo. Não há diálogo. O governo espera 2 anos e meio. O que é isso? É má gestão. Que no setor privado se chama de incompetência. Tá? Isso que são má gestão ou incompetência. Então, nós estamos à disposição, queria dizer para o colega, e sempre estaremos à disposição, porque nós não somos contra o empreendedorismo. Perfeito. Nós somos super favoráveis e queremos fazer parcerias, mas parece que aqui no Estado, não, aqui ou tu é público ou tu é privado, ou tu é do Grêmio ou tu é do Inter, ou tu é de esquerda ou tu é de direita. Isso é um absurdo. Nós queremos compor e ajudar.
Nós temos recursos, nós temos vários servidores E a harmonia interessados. que dizem estar E não no centro acontece não isso. existe. Existe uma segregação. Nós somos apartados do diálogo, do processo de desenvolvimento. E o que acontece? Nós, servidores, né, altamente qualificados, muitos com especialização, mestrado, doutorado, estão ali à disposição com várias soluções, querendo ajudar, contribuir, e são o quê? Subutilizados pelo governo. A troco de quê? Por que então se candidatou e foi conduzido ao Palácio Piratini para governar o nosso estado do Rio Grande do Sul? Para quê? Por quê? O estado não é só tecnologia, prédios, leis, são pessoas, servidores. E eles estão ali, muitas vezes, subutilizados. Aí sim é um desperdício de dinheiro. Chamam aqueles que fizeram concurso, né? Oxigena a máquina com novas ideias, novos servidores mais jovens, traz o empresário para trabalhar junto com isso e vão chegar a uma solução melhor. Eu vejo assim, muitas incoerências, inconsistências, e digo mais, esse sistema não trará um tratamento isonômico, sim. Me desculpa, no país que nós estamos vivendo hoje, esse aparelhamento do sistema da nova inspeção, ele poderá sim ser aparelhado por grupos, porque são várias empresas que poderão lá se habilitar, mas o próprio frigorífico pode abrir várias empresas. Quem impede de ele abrir? Ninguém impede. Então tem um grupo mais forte, vai o quê? Engolir o mais fraco. Isso é a tendência do mercado. O mercado funciona assim. Não vamos ser ingênuos. O mercado, a livre concorrência, não é competição pura. Então é muito preocupante a questão do desenvolvimento dos pequenos, dos médios, e da questão da isonomia da fiscalização com interesse público. Porque essa é a regra do jogo. O nosso país tem suas regras, advindas da cultura. Agora, nós vamos querer o quê? Só trabalhar na questão do dinheiro e não do humano. Para isso que serve esse sistema de fiscalização do Estado, para ter o quê? Um tratamento isonômico, para atender toda a população e garantir produtos que não tenham problemas. E mesmo assim tem problema. E mesmo assim temos problemas. Mas não é dando um tiro de canhão que nós vamos resolver. Eu vou me atrever agora aqui a querer interpretar a posição do telespectador que está acompanhando com atenção esta conversa. Porque ela leva a uma questão crucial. A crise do setor, a crise geral, porque passa o país, que passou o mundo, que chegou um pouco mais tarde no país, traz notícias tais como o grupo dos Batista, do Wesley Batista, Friboi. Não seria um acidente, mas não é parente. Eu sou Batista por opção, João Batista, homenagem ao padrinho de Cristo. Eu sou de família de Melo. Perfeito. Mas o grupo Batista, que malefício trouxe ao Rio Grande do Sul, para ficar apenas aqui, ao setor? Porque algumas pessoas dizem, eles compravam frigoríficos, abatedouros, para fechar. Isso é importante, eu tenho certeza que o telespectador quer saber disso, e tem um momento aqui excepcional diante da excelência dos convidados. Isso existiu ou não? Aqui no estado não, porque eles não têm nenhum matador de bovino. Eles têm alguns matadores de suíno que eles compraram e estão funcionando. Tem matador de aves, que compraram massas falidas, né, de Frangosul. Sim, aqui de Montenegro. E estão funcionando. Hoje é a maior abatedora do Rio Grande do Sul. Ficaram um monopólio no mercado. De quê? De aves, por exemplo. Assim, Bom, porque eles compraram um matador, 3 matadores grandes estão funcionando. Mas a indústria de aves está indo, me parece muito bem, obrigado. Eu gostaria de dizer como médico veterinário, não é só o veterinário que é concursado que ele é o excepcional. Eu sou médico veterinário concursado pelo Ministério da Agricultura, com muita honra, trabalhei 25 anos lá, me aposentei, fui trabalhar agora no sindicato. Mas é que nós não podemos generalizar. Eu tenho visto muita declaração na imprensa, que eu não sei se é verdadeira ou não, porque eu não ouvi de viva voz, e sim transcrito na imprensa escrita, né? Que vai haver essa deturpação, essa corrupção,
Então, nós temos aí, baseado em que qualquer médico veterinário, nós estamos falando específico na classe, né, e eu como um deles, que vai trabalhar na iniciativa privada dentro dos frigoríficos de abate, vai ser corrupto, porque a indústria assim o quer. Essas empresas que serão credenciadas na Secretaria vai ter um critério lá. Nós não fomos chamados, e aqui o colega disse que nós não procuramos o Sinteg, eu acho que não é função da indústria procurar o sindicato dos técnicos científicos para procurar uma solução. O que nós cobramos a indústria, quando eu falei no início, nossas relações institucionais é com o governo. O que nós cobramos é do governador, o que nós cobramos é do secretário da Agricultura, do secretário da Administração, do secretário de Desenvolvimento, que haja possibilidade de a indústria querer se expandir, querer abrir, sem nenhum problema. É isso a nossa cobrança. Eles fizeram esse PL e uma tarde nós fomos convidados para ouvir, eles nos explicaram e nós endossamos. Porque não vai trancar nada o desenvolvimento das indústrias. Esse projeto de lei tem origem na Secretaria da Agricultura. Da agricultura, não é nas indústrias. Mas com base no diagnóstico pago pela própria indústria. Né? Tá, mas o secretário da Agricultura solicitou conhecia o projeto mais do que os fiscais. Fundesa, que é um fundo privado, para que financiasse, para que fizesse um aporte de recurso para uma empresa indicada pelo secretário, para poder fazer o estudo e apresentar o projeto. Foi uma demanda da Secretaria. No momento que é trazido aqui a questão da carga horária do servidor, de trabalhar em fim de semana, eu acho que daí então poderíamos unir forças, porque daí nós estamos então trabalhando com a questão do servidor público. E a busca da composição. Daí a gente pode ali ajudar, a gente quer ajudar. Agora, um pouquinho da questão da querem matar com todo o sistema. Só para explicar um pouquinho a questão da agricultura. Tá? A agricultura é diferente um pouco do Inter agora estão trabalhando lá, sábado e domingo, servidores públicos. A agricultura ela é um pouco diferente. Não tem problema nenhum de trabalhar. Ela é um pouco diferente dos outros. A agricultura é um pouco diferente dos outros serviços públicos do Estado. A agricultura trabalha assim feriados e trabalha assim finais de semana. Porque tem toda a questão de eventos agropecuários, como rodeios, por exemplo, que funcionam no final de semana. Tem toda a questão do abate que é fora do horário normal dos outros servidores, porque é 5 da manhã, 4 da manhã, dependendo tem alguns que trabalham à noite, como principalmente em empresas de aves que trabalham no período noturno. O que o Estado não faz muitas vezes e acaba causando conflito é que aquele servidor que trabalhar no sábado, aquele servidor que trabalhar no final de semana, que trabalhar no feriado, ele tem direito a uma folga. E o Estado às vezes ele não tem uma espécie de banco de horas? Exatamente. O Estado deveria funcionar assim. E o Estado acaba não funcionando assim e prejudicando aquele servidor. Prejudicando aquele servidor que trabalha no sábado, que trabalha no feriado, que trabalha fora do horário normal regulamentar. Então tem essa questão, a agricultura ela é diferente, se trabalha assim. Na Expo Inter, ainda quando chega no período como Expo Inter, não se vê problema, se consegue trabalhar com o pessoal no final de semana, o Estado consegue conversar em folgas, então o Estado definiu com prioridade uma questão que é a de terceirização da atividade de inspeção. E quanto à questão dos colegas médicos veterinários privados, acho que é importante colocar, e talvez para isso a gente teria que citar um exemplo. Jamais nós falaríamos da ética do colega privado, ou que ele seria corrompido ou que ele seria corrupto. O que a gente fala é das condições de trabalho. Para exercer uma atividade dentro de um matadouro frigorífico, é necessário ter poder de polícia administrativa. Tem que ter. Um privado não tem. Porque, um exemplo, a gente chega num local de abate, a gente vai batido nas condições de bem-estar e abate humanitário, como a gente fala. O animal ele tem que estar dormindo, ele tem que estar insensibilizado quando ele for ser sangrado. Quando o fiscal verifica isso, o fiscal para o abate e enquanto esse problema não for solucionado, o abate não retorna, o fiscal autua o estabelecimento do bem-estar animal e pode ser que o abate não ocorra mais naquele dia, porque não vai conseguir resolver o problema. Um inspetor privado ele não tem condições de fazer isso. Porque para parar um abate, para condenar um produto, para autuar um estabelecimento, tem que ter poder de polícia administrativa. E se tu não tem, tu vai ser uma figura decorativa do estabelecimento. Tu pode até anotar, mas tu não consegue... Mas a notificação é inócua, é isso? É inócua. Aí vai ter que chamar um fiscal, que daqui a pouco está ali, está a 100 quilômetros dali, um fiscal estadual, ou a 50, ou a 30, e o abate é dinâmico. O abate não dá para te esperar que alguém venha de 100 quilômetros dali para tomar uma ação fiscal. A inspeção
tem que ser feita por fiscal agropecuário. E não é uma questão de ética, é questão de condições de trabalho. O que não foi dito ainda aqui é que vai ter a chamada inspeção e a fiscalização, que é a mesma coisa, Mussalho. Eu sei, mas é que a fiscalização foi denominada como uma auditoria. Hoje, os 200 e poucos fiscais que atuam diretamente nas indústrias, eles vão ser, não todos, mas a grande maioria provavelmente, auditores. Então, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do tipo de problema e do número de ocorrências que vai ter, ele pode ir todos os dias auditar o colega que está lá, o privado, ou ele pode ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês, enfim, essa auditoria vai existir. Então, essa temerosidade que eu acho que está sendo um pouco precipitada, porque isso ainda não começou, né, vai ser auditado e ele vai ter autoridade para dizer, esse colega não serve. E aí vai comunicar a empresa que contratou ele, que botou ele à disposição do frigorífico, a eliminar esse pessoal do quadro. E ele não pode ingressar nas outras empresas caso houverem. Estamos chegando, lamentavelmente, ao final. Essa é. conversa iria longe. Poderemos voltar ao tema, sim. Ele ainda está em discussão. Né? A aplicabilidade lá em março foi dito, muita coisa pode ser alterada em todos os setores, em todos os níveis até lá. Leocir André Varnier, 2 minutos. Muito obrigado e só alertar a população que esses termos de eficiência, economia, competitividade são muito bonitos, mas a que preço? Nós vamos sim colocar em risco a segurança alimentar da população. Não estou aqui dizendo que os médicos habilitados por esse sistema são diferentes dos que estão lá. Eles têm a mesma competência e habilitação. No entanto, eles não têm a segurança e a mão do Estado por trás, a independência e isonomia. Então fica o alerta. Né? Eu particularmente não acredito nesse novo sistema. E mais, são 3 anos até ser implantado para começar a funcionar e nem sabemos como vai funcionar. Em vez de o governo ter iniciado a ampliação do sistema atual. Seria isso. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. É má gestão. Administrador, presidente do Sintex, Leocir André Varnier, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, sempre muito esclarecedora, e a sua disponibilidade em manter o contato com o telespectador. Obrigado. Vilmar José Mussari. Bom, eu não quero entrar em números do governo, como foi citado aqui, porque também não nos diz respeito. A gente sabe que a situação, pela conversa em geral, é caótica, mas, enfim, o governo que sabe o que está fazendo. Foi nos apresentado um projeto, e a indústria aprovou, não estava sob aprovação, só para comunicar como é que ia ser feito. Eu quero dizer aqui hoje que o Ministério da Agricultura hoje trabalha com cerca de 600 médicos veterinários conveniados para testado de tuberculose e de sanidade dos integrados de suínos e aves, e está funcionando perfeitamente. Eles são credenciados sob supervisão do Ministério da Agricultura. Acho que, opinião minha, isso vai também se estender para o nível federal. O ministro Maggi está vindo aqui essa semana na abertura da Expo Inter e, pelo que eu sei, já solicitou ao secretário uma exposição, uma explanação sobre o projeto aqui, e o secretário de Defesa Nacional e Pecuária, Dr. Rangel, disse que o caminho também para o federal é esse, porque eles não têm mais como contratar ou inchar, entre aspas, a folha de pagamento. Então, estão sendo contratados 300 veterinários para atender demandas de exportação a nível de emergência agora, por um contrato de 1 ano, podendo ser renovado, e mais 300 serão concursados. Mas ele disse categoricamente que o futuro do Ministério da Cultura também vai passar por essa modernização, delegação, terceirização, enfim, o nome não importa, importa é a finalidade com que as indústrias vão poder contar com o serviço permanente de um médico veterinário, privado ou oficial. Muito obrigado, diretor executivo Vilmar José Mussari, pela participação no Democracia, Estou à disposição. aqui pela TV Assembleia. Ângela Antunes de Souza,
Nós agradecemos o convite e nós estamos muito tristes realmente com essa aprovação desse PL, por conhecer a realidade da nossa indústria frigorífica ainda. Nós sempre fomos considerados, o Rio Grande do Sul sempre foi considerado o melhor serviço de inspeção estadual da União, sem apontamentos de irregularidades. E nós estamos adotando modelos como o do Paraná e de Santa Catarina, que tem vários apontamentos de irregularidades. Então, não sei qual foi a lógica dessa proposta nesse sentido. Nós sempre fomos o melhor serviço de inspeção estadual. O Ministério da Agricultura, independente da posição do ministro, ele foi obrigado a fazer o concurso público por uma pressão externa, por pressão do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, que queria uma fiscalização mais forte, né? Então, nós vamos ficar num modelo atual no Rio Grande do Sul, onde os produtos para o nosso mercado serão produtos fiscalizados pela própria iniciativa privada, enquanto o consumidor externo vai consumir um produto fiscalizado pelas mãos do Estado, pelas mãos da União. Então, nós estamos criando dois grupos de consumidores. O consumidor externo, com uma garantia do Estado, e o consumidor interno, sem garantia do Estado na qualidade da carne. É isso? É isso, agradecemos muito o convite e estamos à disposição para discutir melhor esse PL e mostrar para a sociedade a importância do trabalho do fiscal agropecuário. Falamos. Muito obrigado, Ângela Antunes de Souza, presidente da Fagro, pela participação no Democracia. Falamos muito em PL, mas nem todo telespectador sabe que é o projeto de lei. Então, repetimos esse projeto de lei que traz toda esta discussão, né? Fiscalização dos frigoríficos, integração, talvez fosse o ideal, mas parece não ter sido discutido ao longo do tempo, né, desses serviços. E que traz, acima de tudo, esta preocupação, que não haja disparidade, que não haja desigualdade entre as pessoas, entre o consumidor acima de tudo.